começar falando sobre a pesquisa que vocês divulgaram ontem, né? Foram números bem esclarecedores para o setor, e o que me chamou a atenção ali é que a maioria das operadoras esperam que a volta das atividades como a gente conhecia antes só em 2021. É isso mesmo? Bom, essa pesquisa que aconteceu, nós sentimos uma necessidade de saber como que estava o nosso mercado, Uhum. porque cada operadora, incrível que pareça, por nós estarmos até separados, cada um na sua fazendo home office, nós nunca tivemos tão unidos. Então, a gente fala assim, poxa, cada operador, nós estamos vendo quase que diários atitudes do governo, tentando ajudar, vendo soluções paliativas, o que fazer, mas a gente perguntou qual que é a situação real do mercado, como que os nossos operadores, eles estão sentindo, eles estão vendo a crise, e o que que eles estão sentindo nessa nova situação. Porque é uma situação sem Inédito. nenhuma... ninguém tem experiência, ninguém sabe dizer o que está acontecendo. Então, nós fizemos uma pesquisa, começamos isso no finalzinho de março, inclusive, fizemos essa pesquisa, para tentar ver ou tentar levantar tudo qual que é a situação real de cada operador. E nós ficamos surpreendidos com os resultados. Que nem você viu que nós tivemos um impacto de 3,9 bilhões, nós estamos prevendo o impacto para esse ano. E o que acontece? A gente vinha num sentido de crescimento no mercado. Os operadores, no ano passado, venderam 15 bilhões de reais. E a maior parte dos operadores, posso até falar pela minha operadora, nós estamos parados, literalmente parados. Faturamento zero e só fazendo reembolso. Uhum. Então, é uma coisa, é um impacto, são números bastante gritantes, bastante fortes, mas a gente percebe que boa parte dos operadores acreditam que já começa o movimento aí a partir de segundo semestre, mas entre cada dia que você vê notícias diferentes, você vê que vai ser mais a retomada real, para a gente começar a ter um mercado a partir de 2021 mesmo. Vai se aproximar, a partir aí depois de dezembro, janeiro, vai se aproximar o que nós tínhamos antes. Uhum. Mas já começa algum movimento já no segundo semestre. Ah, já começa, já tem várias promoções aí, tem alguns destinos, tem uma ideia, destinos internacionais, que nós já estamos até com dificuldade de arrumar vaga, tá? Porque o que está acontecendo, os preços estão muito bons mesmo. Tem as promoções, sabe, que você fala assim, meu, não dá para perder um negócio desse. Uhum. Só que aí você fala, tá bom, eu vou arriscar. Eu mesmo, eu marquei uma viagem para mim de um destino que não dava para perder, tá? Agora para o começo de dezembro. Mas, bom, até dezembro deve estar normalizado. Sim. Mas será que vai estar? Se não está, aí você vai remarcar e vai fazer alguma coisa. Eu acredito que até lá deve estar normalizado. A gente está vendo algumas operadoras fazendo promoções, algumas vendendo pacote sem data específica, um voucher, e outras vendendo pacotes lá para 2021 de destinos, né, como Orlando, destinos famosos, com o preço muito abaixo. Você acha que esse pode ser o caminho para as operadoras conseguirem chegar até o fim do ano? Na realidade, nós trabalhamos até desde o começo, basicamente em quatro frentes, né? E com o governo, com todas as entidades em paralelo. Primeiro, a gente tentou ver a questão de custos dos operadores, na hora que deu o impacto que tudo parou. Então, o que pega mais na folha dos operadores é a parte trabalhista. Então, a gente começou a conversar com o Ministério do Turismo, com o Ministério da Economia, o que a gente poderia fazer para resolver esse problema do trabalhista, porque a hora que estourou, que começou realmente a decretar a pandemia, nós falamos direto com os sindicatos aqui de São Paulo, principalmente no começo, que era o mais fácil, e já tentamos fazer um acordo, costurar um acordo para eles de home office, de redução de jornada. Mas nós temos associados no Brasil e o resto dos associados estavam desprotegidos. Aí foi quando nós começamos a conversar com eles, saiu aquela medida provisória primeira, que foi justamente de mexer com a parte salarial, com toda a parte de custos dos operadores.
Em paralelo, os operadores já estavam negociando com os fornecedores, com prestadores de serviços, para reduzir os custos. Até na pesquisa que ontem nós lançamos, tem lá que boa parte dos serviços terceirizados foram cancelados, foram remarcados, foram renegociados, tudo. E depois, a outra frente que a gente trabalhou foi no problema dos cancelamentos. Porque nós estávamos totalmente com a determinação dos PROCONs e dos SENACONs, nós estávamos totalmente desprotegidos. Então, como que uma agência de viagem, como que um operador ia devolver o dinheiro que ele nem recebeu? Na própria pesquisa que nós vimos ontem, vê que no mercado nacional, muitos fornecedores foram consensuosos e devolveram quase todo o dinheiro que tinha sido pago para eles. Mas no internacional, as regras são diferentes. E às vezes o pessoal não quer saber, fala, pandemia é força maior e eu não sou culpado disso, então não posso te devolver nada. E aí como você faz? Você tem boa parte dos seus custos são serviços que você contrata fora. Então, como que você vai devolver isso? Então, nós tentamos fazer aquela medida provisória, pelo menos para proteger no mercado nacional que você pode fazer e dar um fôlego para os próprios operadores. Tá? O que nós estamos fazendo agora, a terceira frente, que é realmente tentar conseguir linhas de créditos. Os bancos, se for falar operador ou agência de viagem, não quer nem ver passar na porta. Se você chegar na porta, os caras não querem nem saber de deixar dinheiro com a gente, porque é altamente empresas risco. que normalmente não têm patrimônio para garantia e Sim, tem um fluxo de caixa muito pequeno, as margens são muito pequenas, né? sim. Então, e o que acontece com os operadores, normalmente, a gente consegue condições melhores porque nós temos os nossos recebíveis. Porque no Brasil, você sempre vende parcelado, mas paga para o fornecedor à vista, normalmente Sim. fornecedor internacional. Então, nós temos os recebíveis nos bancos. Então, nós temos todos os recebíveis. Só que, com os cancelamentos, você teve que antecipar recebíveis, você teve que cancelar vendas no cartão de crédito, porque os consumidores também, boa parte deles foram consensuosos, eles pretendiam viajar. E o que acontece? No começo, ninguém tinha informação nenhuma o que ia acontecer, como que ia ficar, que tamanho que era essa crise. Então, muitos deles, até eles que estavam querendo, pensando em cancelar, aceitaram o voucher, aceitaram uma remarcação, aceitaram uma carta de crédito para marcar essa viagem para o futuro. Mas as situações se tem de tudo. Então, tinha pessoas que queriam cancelar, aceitaram isso. E tinham pessoas que já tinham aceitado essa carta de crédito, mas foram demitidas ou estão com um problema no próprio serviço deles, então agora estão querendo reverter, estão querendo cancelar. Então, nós precisamos de uma linha de crédito também, onde que o próprio governo dê as garantias para eles. Vamos ter uma reunião, inclusive tem uma reunião amanhã com o BNDES, com a Caixa, com o Ministério do Turismo, para tentar arrumar algum fundo garantidor que garanta os empréstimos a uns juros razoáveis para os próprios operadores. Esse é um problema da maioria das pequenas e médias empresas, né? O próprio Sebrae soltou uma pesquisa na semana passada que mais da metade das pequenas e médias empresas tiveram o crédito negado nas últimas semanas. Sim. Muitos bancos, ou até eles falam assim, não, você pode prorrogar as parcelas, não precisa pagar, mas isso significava, era um novo refinanciamento que você ia fazer, aí fica 3 meses sem pagar o seu financiamento que você já tem. Mas era um novo refinanciamento com taxas quase que o dobro das taxas atuais. Então, era um absurdo um negócio desse. Então, todas as empresas, as pequenas e as médias, estão tendo esse tipo de problema. Então, nós estamos tentando agora, nessa linha, acertar com os bancos para ver uma linha de crédito especial com juros bem, bem baixos para que as empresas possam ter um capital de giro para depois continuar trabalhando e se manter a própria empresa. Tá? E o quarto... E o quarto ponto, que a gente não começou ainda, porque não é a hora, é a retomada. Então, a gente está vendo com o governo como fazer campanhas, como fazer
movimentações com os próprios clientes para eles começarem a viajar. Então, vai ter promoções, vai ter campanhas, até estamos tentando até ver outras soluções, inclusive até tentando zerar o imposto de renda retido na fonte para fortalecer o mercado nacional. O nacional deve ter um papel importantíssimo nessa retomada, né? A gente acredita, até na pesquisa que nós lançamos ontem, também deve estar isso lá, que o mercado brasileiro agora ele vai estar muito forte. Então as pessoas, em vez de viajar para outros destinos, né? Vou pensar Nova York, Itália, o pessoal nem pensar nisso, por menos por enquanto, né? Mas o Brasil, por que não o Brasil? Então as pessoas vão estar viajando, mesmo porque vão estar com menos capital, menos dinheiro para investir em viagens, menos tempo. Muitas pessoas estão perdendo as férias, estão gastando férias, então vão querer fazer viagens mais curtas dentro do mercado nacional mesmo. E os fornecedores, os hotéis, as companhias aéreas devem ir nesse sentido também e colaborar com preços mais baixos para fomentar isso. Sem dúvida, porque eles estão precisando também, né? Apesar que o mercado hoteleiro e as companhias aéreas estão sofrendo bastante também. Você vê que a movimentação que tem nos aeroportos é mínima. E os hotéis também, ele tem um custo muito alto, porque eles têm que manter os funcionários, ou então colocar os funcionários, afastar os funcionários, mas mesmo assim tem os encargos, tem IPTU que ele tem que pagar, tem imposto que ele tem que pagar, e isso ninguém está dando nenhum refresco em cima disso. Então eles vão ter que fazer caixa e fazer promoções para conseguir pegar e trazer mais público. A gente deve aprender a conviver com novos produtos no mercado, como rodoviário, como aluguel de carro para um resort no interior ou para uma viagem um pouco mais curta. Os operadores vão trazer essas inovações para o mercado também. Com certeza, né? Uma das coisas que a gente aposta muito são essas viagens mais curtas, hotéis mais próximos da casa. O pessoal vai querer, muitas vezes, mesmo em rodoviário, ele vai querer viajar com a família dele, não vai querer viajar num ônibus cheio de pessoas que ele não sabe se tem ou não o Covid ou não. Então, no começo, a gente acredita que vai ser mais essa aluguel de carro, viagem com o próprio carro. Agora, uma coisa que ficou muito evidente, Anderson, nessa pandemia, que as pessoas, os clientes que compraram através de uma agência ou através de um operador, né, eles têm um suporte por trás, eles têm com quem falar, eles têm como resolver as coisas, e normalmente os operadores estão sendo muito abertos para renegociação, e as agências também para renegociação com os próprios clientes. Agora, quando a pessoa comprou direto, principalmente em um hotel internacional, aí com quem que ele vai falar? Às vezes o hotel nem atende ele, ou o hotel está fechado, ou a companhia aérea, como vai resolver isso? Então, eu acho que, de certa forma, essa pandemia também serviu para fortalecer e mostrar todo o serviço de agenciamento e a importância que nós fazemos. Tá certo. Eu queria voltar em dois pontos que eu identifiquei na pesquisa. O primeiro deles é que muitos cancelamentos ocorreram antes da medida provisória 948 e que acabou gerando um prejuízo maior para as operadoras. A ajuda demorou a chegar? Demorou. Nós ficamos negociando muito tempo essa 948. Para ter uma ideia, a gente estava negociando ela já desde o começo, tá? No dia 27 de fevereiro, assim que teve o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, o Ministério do Turismo fez a reunião do Conselho Nacional de Turismo lá em Brasília e chamou todas as entidades. E lá a gente já percebeu que a posição dos PROCONs, dos SENACONs, devia ser um pouco flexibilizada. E eles perceberam o problema do agenciamento que nós estávamos passando. Então, desde lá, nós ficamos já negociando com eles qual que seria o melhor caminho. Então, nós estávamos pensando em fazer uns TACs, que seriam termos de acerto de conduta, qual que era a melhor solução. Nós fizemos várias reuniões com o PROCON aqui de São Paulo, o SENACON também, fizemos reuniões aqui em São Paulo, para tentar achar soluções
para tirar esse peso das costas dos operadores, das agências de viagens. Porque a hora que você tem que ressarcir 100% de um pacote de turismo, sendo que você tem custos, custo de cartão, impostos que você paga, e você não recebeu 100%, você recebeu, mas você repassou boa parte desse custo para o fornecedor final, como você vai devolver 100% daquele valor? Então, a gente já começou a falar com o governo, só que era uma medida que, de certa forma, não que ia contra aos consumidores, porque o consumidor é muito importante para a gente, mas ele salvaguardava um pouco o nosso mercado. Então, teve uma resistência muito grande para passar por todas as secretarias, por todas as entidades do governo, até que, no final, o presidente assinou. Mas demorou pelo menos aí umas 3 semanas até sair essa medida provisória, da época que nós já tínhamos fechado que ia fazer. Então, o pessoal estava desesperado. E os próprios fornecedores, os próprios clientes estavam pressionando para ter uma negociação. A gente até sabia, até deu para a linha, para os fornecedores, para os nossos operadores, que linha negociar, tentar remarcar, tentar dar uma carta de crédito, e, em último caso, devolver o valor, mas só depois que fosse decretado o final da estado de pandemia. A gente sabia mais ou menos isso, mas, mesmo assim, a gente não podia esperar, porque o cliente queria negociar, o cliente queria uma resposta, então a gente teve que fazer as negociações antes de ter a 948, quer dizer, sem amparo nenhum legal em cima disso. Então, demorou um pouquinho para sair. Outro ponto que, na verdade, me surpreendeu, a gente de fora está imaginando que muitas empresas efetuaram muitas demissões, até olhando para outros setores também. Só que na pesquisa de vocês mostra que a grande maioria das operadoras tem se esforçado para manter a equipe, né, porque acredita numa retomada e precisa. E turismo é um negócio que depende muito de pessoas qualificadas, né, para poder executar. E tem mesmo esse esforço para manter os empregos. O que a gente vê, né? Nós investimos, os operadores, você depende muito de mão de obra, muito de serviços, das pessoas, e qualificação do pessoal. Então, a gente investe muito em capacitação, em treinamento. Então, a nossa mão de obra é fundamental, ela é muito importante. Óbvio que tiveram algumas demissões, tiveram mesmo, mas é um ajuste natural do mercado. Mas a grande maioria dos operadores está apostando agora numa redução de jornada, então está mantendo o pessoal um tempo ainda, fazendo as negociações, falando com os clientes, tentando convencer os clientes a remarcarem, a adiarem, tudo. E já estão começando a mostrar promoções já para o segundo semestre, o ano que vem. Então, tentando convencer os clientes nessa linha. Agora, algumas pessoas vão ter os contratos suspensos, tá? Então, vão ficar aí 2 meses em casa, com contrato suspenso, recebendo seguro-desemprego, mas também vão ter a garantia do retorno. Então, você vai ficar 2 meses em casa, vai ter uma estabilidade de pelo menos 2 meses. Então, nós estamos apostando que realmente vai ter uma retomada, que nessa retomada, nossa mão de obra vai ser fundamental. Então, a gente está apostando que 2021 vai ser um ano bastante aquecido nessa retomada que a gente vai ter. Porque sem dúvida que... Uma demanda reprimida, né? Sim. Imagina só, né, Anderson? Todo mundo está passando um estresse totalmente diferente. Queira ou não queira, você ficar na sua casa, você mudar seus hábitos de vida, gera um estresse. Existe coisa melhor que você poder viajar e poder relaxar e poder descansar? Eu acho que ainda não inventaram remédio melhor que esse e tal, né? As pessoas estão ávidas por isso, né? Sem dúvida. E já teve algumas... Já passamos, não igual essa, mas já passamos por algumas crises anteriores que as pessoas, depois da retomada, é muito forte, porque as pessoas precisam viajar, as pessoas querem viajar e querem saber. Óbvio que vai existir ainda um preconceito, não, um receio de contato com outras pessoas, de se aproximar, ou até outros países receber os brasileiros. Então, por isso que a gente aposta muito no mercado nacional, que vai ser muito mais fácil. Mas é que nem hoje, você vai numa farmácia,
as pessoas ficam olhando a distância, quem está próximo, quem não está. Você percebe um certo preconceito nessa história toda, né? Mas eu acho que isso vai acontecer no futuro, mas logo, logo a pessoa vai esquecer e vão querer viajar e curtir bastante junto com a família. Para a gente finalizar, vocês apontaram um prejuízo de 3,9 bilhões nesse Tá? início. O prejuízo deve ser parecido nos próximos meses ou menor, porque março teve a queda brusca, né? Ele foi a zero praticamente, e a curva agora deve ser ascendente ou devemos manter alguns meses assim ainda? A gente acredita que, digamos, março, abril e maio, a gente vai continuar mais ou menos com quase o mesmo nível de. Esse 3,9, na realidade, é o trimestre, na realidade e tal, né? Ah, tá. Mas a gente vai ter mais ou menos o mesmo nível de prejuízo. A gente prevê que em abril o faturamento vai ser praticamente zero, sem novas vendas, né? Maio talvez comece a melhorar. A gente prevê que só a partir do segundo semestre mesmo vai ter a retomada e vai começar novas vendas e melhorar. Lógico, as pessoas começarem a voltar a trabalhar, ter mais o contato, mas isso a gente vai ver que vai demorar ainda um pouquinho, porque eles estão prevendo que o ápice da pandemia, pelo menos aqui em São Paulo, vai ser entre maio e junho. A gente prevê que antes disso a gente não vai ter grandes movimentos, a gente vai continuar mais ou menos esse mesma retomada. Tá certo. Roberto, agradeço muito você ter nos atendido. Obrigado pelo seu tempo. Não, sempre é um prazer falar com vocês, que valoriza muito todo o trabalho que vocês fazem, levar as informações para o trade, eu acho muito importante. E eu que agradeço a oportunidade de poder ter falado com vocês. Obrigado. Um Obrigado a abraço. você. Outro. Tchau, tchau, Anderson.